Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de Geografia? Eu sou o professor Giedrer e o tema da aula de hoje é a distribuição das sociedades no espaço mundial. Como você já deve saber, as populações elas não estão distribuídas de forma igual em todo o território. Existem lugares com mais população, outros com menor população. E por que isso acontece? Primeiro de tudo, nós precisamos entender que existem áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. As áreas ecúmenas são as áreas que favorecem a ocupação humana. As áreas anecúmenas são aquelas áreas que de alguma forma dificultam a ocupação humana. Exemplos são as altas montanhas, os desertos e as florestas tropicais. Então, nós podemos dizer que existem fatores que contribuem ou não para a localização de pessoas naquele lugar. Vamos conhecer então quais são os fatores naturais e culturais que podem dificultar ou favorecer a ocupação de determinados lugares. Vamos começar pelos fatores naturais. Primeiro fator natural, claro que tem que ser a água que é indispensável para a vida humana. Então, ao longo da história, as civilizações, os povos, desde os mais antigos, desde o surgimento do ser humano, eles foram escolhendo lugares que tinham maior disponibilidade e facilidade no acesso à água. Então, a água é um fator que pode favorecer ou dificultar a ocupação humana. Segundo fator, o solo. Por quê? Logo no início aí das civilizações humanas, a agricultura se torna uma prática indispensável para os grupos. Então, é fundamental estar em um lugar com um solo fértil, com um solo produtivo. Aí, associado à água, muitos povos começam a ocupar as margens de rios. Os exemplos que nós podemos dar: o rio Nilo, no Egito, e o rio Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Terceiro fator natural, o relevo. As altas montanhas ou lugares com relevo muito acidentado não vão facilitar a ocupação humana. Então, esses locais são menos procurados. Por isso, até hoje, as altas montanhas não são espaços muito ocupados. Quais são os melhores lugares para a ocupação humana? São as planícies e os planaltos, com um relevo menos acidentado, o que facilita o deslocamento e também a prática agrícola. O quarto fator é o clima. As civilizações sempre procuraram se estabelecer em locais com clima agradável, sem temperaturas extremas. Com o passar do tempo, alguns povos foram se adaptando a condições extremas. Podemos citar os esquimós, no norte do Canadá, e também povos dos desertos, no continente africano, inclusive vários povos no deserto do Saara. Mas é importante frisar, são algumas exceções. As civilizações, os povos, sempre buscaram lugares que apresentavam algum tipo de conforto térmico, ou seja, nem uma temperatura extremamente alta, nem uma temperatura extremamente baixa. Então, as áreas mais ocupadas vão ser aquelas áreas de clima tropical ou temperado. E por fim, em relação aos fatores naturais, é a disponibilidade de recursos naturais. A disponibilidade de recursos naturais vai fazer com que alguns povos vão procurar determinadas áreas. Um exemplo, quando no período colonial várias pessoas mudaram para o sudeste do Brasil, na região das Minas Gerais, em busca dos metais preciosos. Outro exemplo, a marcha para o oeste nos Estados Unidos, em busca também de ouro. Então, esses são os fatores naturais que vão contribuir para a localização das civilizações: água, solo, relevo, fatores climáticos e recursos naturais.
Em relação aos fatores humanos, nós vamos destacar fatores culturais e religiosos, como por exemplo a questão ali que envolve o Oriente Médio, a terra sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Então vários povos tendem a ficar naquele lugar porque consideram uma terra sagrada. E aspectos culturais também envolvem aquele povo, porque afinal de contas eles estão ali há muitos séculos. E por fim, claro, os fatores econômicos, sobretudo nos últimos anos, nos últimos séculos, que as pessoas têm migrado e se colocado em lugares que têm uma maior disponibilidade de emprego e emprego com boas condições de salário, de sobrevivência para a população. Então as pessoas tendem a ir aonde tem mais emprego e melhores condições de vida. Exemplo, no Brasil, a região sudeste que recebeu milhões de imigrantes nordestinos na segunda metade do século XX, a região centro-oeste depois da década de 1970, 80, 90 e até hoje recebe muita gente de outras regiões. E a nível mundial, claro, os países desenvolvidos, que recebem grande número de imigrantes. Então, gente, eu espero que a partir dessa explicação vocês entendam por que existem lugares com grandes populações e lugares com poucas populações, lugares com adensamento demográfico, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado muito alto, e lugares com densidade demográfica perto ali de zero. Você vai perceber que lugares como a floresta amazônica, deserto do Saara, altas montanhas, vão ter sempre menos gente, porque são lugares de difícil ocupação. Lugares mais pobres, com violência, com poucos recursos naturais, que não têm água, vão receber menos gente. Em contrapartida, aqueles lugares que têm mais recursos naturais, um relevo favorável, que tem água e atualmente é levado também em consideração a questão econômica, vão receber maiores remessas de população, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só você deixar um comentário aqui de baixo que eu vou responder para você. Falou? Valeu, gente, obrigado e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é... Esqueci.